Olá pessoal, eu sou Wagner, eu sou aqui do DR Rio de Janeiro e a ferramenta que eu escolhi para o tutorial é o podcast, né? A escolha do podcast ela se dá por ser uma ferramenta, uma tecnologia muito fácil, né? E muito acessível e que o aluno, né? O meu mentorado pode ouvir em qualquer lugar que ele esteja, né? Então eu escolhi essa ferramenta por essa facilidade e a gente vai ver mais à frente que a gente tem diversas formas de publicá-la e ela se tornar uma interessante ferramenta para essa construção do conhecimento dos nossos alunos, ok? Bom, o podcast eu preciso escolher um tema para o desenvolvimento dessa ferramenta. E esse tema ele tem que ser um tema que agregue valor ao meu ouvinte, né? Além de agregar valor ao ouvinte, ele também precisa ser de um tema único. Às vezes eu tenho um assunto para desenvolver, então eu preciso, quando fizer a escolha do tema, que eu escolha somente um tema e não faça um podcast muito longo com diversos temas. Uma outra consideração a fazer é em relação ao objetivo. Né? Para eu criar um podcast como ferramenta tecnológica para aprendizagem, eu preciso ter definido o motivo, o porquê que eu estou falando sobre aquele tema. Né? Então isso tem que estar muito claro para essa escolha do podcast. O público-alvo, eu preciso considerar quem irá ouvi-lo em relação ao vocabulário, em relação ao que eu vou trazer de assunto, se aquele público já tem um conhecimento prévio do assunto a ser tratado e assim por diante. E aí eu preciso fazer um bom planejamento, né? Eu preciso fazer um roteiro passo a passo desse podcast para que eu possa, na hora em que eu estiver fazendo a explanação, essa explanação saia de forma ordenada. Eu preciso entender também a duração desse podcast, né, o tempo que ele vai durar, e esse tempo deve ser um tempo adequado à necessidade do ouvinte. Né? Então, fala-se aí algo em torno de 20, 30 minutos, né? Um tempo adequado, mas eu preciso observar este meu ouvinte. Para gravar esse podcast, eu preciso utilizar um microfone. E esse microfone pode ser um microfone via USB, né? A gente compra aí fácil isso na internet, ou um microfone de lapela, ou até mesmo como eu faço através do smartphone. Na escolha, se eu escolher fazer pelo smartphone, eu tenho alguns aplicativos, algumas ferramentas que eu posso utilizar, como o Skype, como o Audio Recorder. Eu uso muito o Audacity, porque ele é um aplicativo que traz assim uma limpeza muito boa no som de fundo, né? Então eu uso esse e tenho tido bastante sucesso. Depois que esse podcast está gravado, eu preciso fazer a publicação. E aí eu posso escolher, a gente tem algumas outras ferramentas que eu posso fazer essa publicação, e aí pode ser o SoundCloud, pode ser o Spotify, né? Eu vou escolher o que é melhor aí para essa publicação. E depois eu vou divulgar esse podcast. O podcast já foi gravado, né? Já foi publicado e aí eu preciso divulgar onde esse podcast pode ser ouvido. Então, como eu falei antes, o WhatsApp é o que eu mais utilizo, né? Eu gravo às vezes até podcast de menor tempo e envio isso para o WhatsApp para o aluno. Eu posso fazer uma divulgação utilizando a rede social, utilizando o meu blog, utilizando o meu canal do YouTube, tudo isso para facilitar aí essa transmissão de conhecimento. Espero que eu tenha atendido, né? Espero que vocês tenham gostado e estamos aí até a próxima gravação. Muito obrigado, um abraço.